Você já parou para se perguntar por que parece que, mesmo se esforçando tanto, as coisas simplesmente não andam na sua vida? Por que portas que estavam abertas começam a se fechar sem explicação? Por que relacionamentos que eram sólidos de repente se transformam em discussões, afastamentos e frieza? Há noites em que você acorda cansada, mesmo depois de dormir horas, com um peso no peito e uma angústia que não sabe explicar. E no fundo, você sabe que isso não é apenas coincidência. Seu espírito sente que existe algo invisível tentando te derrubar. Quero que você saiba que isso não é apenas paranoia. Existem forças espirituais que operam para roubar sua alegria, sua saúde, sua prosperidade e sua família. O próprio apóstolo Paulo disse em Efésios 6:12 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Existem batalhas que não enxergamos, mas que nos afetam todos os dias. E se você sente que está vivendo exatamente isso, você está aqui agora porque Deus quer abrir os seus olhos e te dar uma arma poderosa de libertação. Hoje, vamos declarar juntos o poder do Salmo 35, o único salmo que quebra a inveja, neutraliza fofocas maliciosas e destrói toda obra de bruxaria e maldição enviada contra você e sua casa. Enquanto você escuta cada palavra desta oração e desta mensagem, algo está acontecendo no mundo espiritual. O céu está se movendo ao seu favor. Anjos estão sendo enviados para guerrear por você. As correntes invisíveis que te prendiam começam a se romper. E todo o peso espiritual que estava te oprimindo começa a ser retirado dos seus ombros agora. Coloque a mão sobre o seu coração neste momento e respire fundo. Feche os olhos e diga: eu recebo esta libertação em nome de Jesus. Porque hoje é o dia que o Senhor escolheu para te libertar. O dia que a inveja será calada, que toda fofoca se tornará pó, que toda maldição será anulada pelo poder do sangue de Jesus. O dia em que a justiça de Deus se manifestará na sua vida. Se você deseja receber mais orações poderosas como esta e fortalecer a sua fé diariamente, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque aqui oramos juntos e caminhamos lado a lado na fé, para que você nunca mais se sinta sozinha nessa batalha espiritual. Você precisa entender que a inveja é um veneno silencioso. Muitas vezes, ela surge de quem você menos espera. Aquele vizinho que sorri ao te ver saindo para trabalhar, mas por dentro deseja que seu negócio quebre. Aquele parente que elogia sua casa, mas fica com o coração cheio de raiva porque você conquistou aquilo que ele não teve coragem de lutar para ter. Até mesmo pessoas próximas, amigas, que te abraçam, mas na mente sussurram palavras negativas que agem como flechas espirituais contra a sua vida. A inveja é como uma fumaça que sufoca. Ela entra sorrateira e começa a atrapalhar seus caminhos, fechar portas, trazer conflitos sem explicação, doenças que surgem do nada, falta de ânimo para lutar. Você se vê cansada, mesmo sem ter feito esforço físico, porque está carregando pesos espirituais que não são seus. E por que isso acontece? Porque espiritualmente, quando as pessoas lançam palavras negativas, fofocas, pragas ou maldições, essas palavras têm poder, principalmente se você não estiver blindada espiritualmente. Mas a palavra de Deus diz em Provérbios 18:21 que a vida e a morte estão no poder da língua, e o diabo sabe disso. Ele usa bocas invejosas para tentar destruir quem carrega a luz, quem tem um chamado, quem carrega uma promessa. Mas hoje eu quero te dizer algo que talvez ninguém tenha dito. Você não é obrigada a viver carregando esses fardos invisíveis.
Você tem autoridade espiritual em Cristo Jesus para quebrar toda inveja, toda fofoca e toda maldição que foi enviada contra você. Por isso, neste vídeo, nós vamos usar o Salmo 35 como espada espiritual. Este salmo foi escrito por Davi quando ele estava sendo perseguido injustamente, quando pessoas estavam tramando contra ele, falando mal pelas costas, tentando destruir sua vida. E ele clamou ao Senhor dizendo: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Esse é um salmo de guerra espiritual, um salmo que convoca os exércitos celestiais para batalhar por você. Quando você ora o Salmo 35 em fé, os céus se movem, os anjos de Deus são enviados em sua defesa e toda a obra das trevas começa a ser desfeita em sua vida. Neste momento, coloque a mão sobre a sua cabeça e declare: Senhor, eu estou pronta para ser liberta. Porque esta oração não é apenas palavras soltas, é uma convocação espiritual, é um decreto de libertação sobre sua casa, seus negócios, seu casamento, sua saúde. Quando você ora o Salmo 35 em fé, os céus se movem, os anjos de Deus são enviados em sua defesa, e toda a obra das trevas começa a ser desfeita em sua vida. Neste momento, coloque a mão sobre a sua cabeça e declare: Senhor, eu estou pronta para ser liberta. Porque esta oração não é apenas palavras soltas, é uma convocação espiritual, é um decreto de libertação sobre sua casa, seus negócios, seu casamento, sua saúde. Você não precisa mais ficar refém de olhares invejosos, de palavras malditas, de rituais feitos às escondidas. O poder do Salmo 35 está aqui para te libertar. Se você deseja aprender como manifestar suas orações de forma eficaz e quebrar bloqueios espirituais, participe da nossa corrente espiritual de 21 dias de manifestação. Este curso é um guia prático para manifestar proteção, bênçãos e libertação em todas as áreas da sua vida. Clique no link fixado no primeiro comentário ou na descrição e comece ainda hoje a mudar sua frequência espiritual. Você precisa entender que a inveja é um veneno silencioso. Muitas vezes ela surge de quem você menos espera. Aquele vizinho que sorri ao te ver saindo para trabalhar, mas por dentro deseja que seu negócio quebre. Aquele parente que elogia sua casa, mas fica com o coração cheio de raiva porque você conquistou aquilo que ele não teve coragem de lutar para ter. Até mesmo pessoas próximas, amigas, que te abraçam, mas na mente sussurram palavras negativas que agem como flechas espirituais contra a sua vida. A inveja é como uma fumaça que sufoca. Ela entra sorrateira e começa a atrapalhar seus caminhos, fechar portas, trazer conflitos sem explicação, doenças que surgem do nada, falta de ânimo para lutar. Ponto. Você se vê cansada, mesmo sem ter feito esforço físico, porque está carregando pesos espirituais que não são seus. E por que isso acontece? Porque espiritualmente, quando as pessoas lançam palavras negativas, fofocas, pragas ou maldições, essas palavras têm poder, principalmente se você não estiver blindada espiritualmente. Mas a palavra de Deus diz em Provérbios 18:21 que a vida e a morte estão no poder da língua. E o diabo sabe disso. Ele usa bocas invejosas para tentar destruir quem carrega a luz, quem tem um chamado, quem carrega uma promessa. Mas hoje eu quero te dizer algo que talvez ninguém tenha dito. Você não é obrigada a viver carregando esses fardos invisíveis. Você tem autoridade espiritual em Cristo Jesus para quebrar toda inveja, toda fofoca e toda maldição que foi enviada contra você. Por isso, neste vídeo, nós vamos usar o Salmo 35 como espada espiritual. Este salmo foi escrito por Davi
quando ele estava sendo perseguido injustamente, quando pessoas estavam tramando contra ele, falando mal pelas costas, tentando destruir sua vida. E ele clamou ao Senhor, dizendo: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Esse é um salmo de guerra espiritual, um salmo que convoca os exércitos celestiais para batalhar por você. Quando você ora o Salmo 35 em fé, os céus se movem, os anjos de Deus são enviados em sua defesa e toda a obra das trevas começa a ser desfeita em sua vida. Neste momento, coloque a mão sobre a sua cabeça e declare: Senhor, eu estou pronta para ser liberta. Porque esta oração não é apenas palavras soltas, é uma convocação espiritual, é um decreto de libertação sobre sua casa, seus negócios, seu casamento, sua saúde. Você não precisa mais ficar refém de olhares invejosos, de palavras malditas, de rituais feitos às escondidas. O poder do Salmo 35 está aqui para te libertar. Se você deseja aprender como manifestar suas orações de forma eficaz e quebrar bloqueios espirituais, participe da nossa corrente espiritual de 21 dias de manifestação. Este curso é um guia prático para manifestar proteção, bênçãos e libertação em todas as áreas da sua vida. Agora, talvez você esteja pensando: mas será que realmente existe alguém que tenha inveja de mim? Eu nem tenho tanto assim para as pessoas quererem me fazer mal. E é aqui que mora o engano que prende muitas mulheres espiritualmente. A inveja não escolhe alvo por ter muito ou pouco. A inveja se ativa quando o outro vê em você algo que ele não consegue ter. Sua paz, sua fé, seu sorriso, sua disposição de lutar, sua coragem de recomeçar, seu casamento mesmo que simples. Sua família unida, seu trabalho que ainda te faz levantar todos os dias. A inveja não precisa de um motivo lógico. Ela se alimenta de vazios espirituais das pessoas que se permitem ser usadas como instrumentos do inimigo. Muitas vezes é um olhar torto, uma palavra lançada em tom de piada, um comentário feito nas suas costas, algo aparentemente inofensivo, mas que carrega uma carga espiritual destrutiva. E talvez você nunca tenha aprendido a se proteger espiritualmente, porque você aprendeu a proteger a casa, trancar portas, colocar cadeados, mas não aprendeu a blindar sua mente, sua casa espiritual, seu coração. E é por isso que muitas vezes o inimigo encontra brechas para lançar setas de desânimo, cansaço, tristeza sem explicação, conflitos dentro de casa, doenças que não aparecem nos exames, mas que drenam sua energia e sua paz. E eu te falo isso porque já vi muitas mulheres como você, que eram luz, que tinham uma força impressionante, mas foram se apagando aos poucos por ataques invisíveis que não sabiam como combater. Mas Deus está te despertando hoje para lutar, não na força do braço, mas na força espiritual. Porque como está escrito em Efésios 6:12, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, nas regiões celestiais. E Deus te dá armas espirituais para lutar: a oração, a palavra, o jejum, o Salmo 35, a autoridade do nome de Jesus. E você precisa aprender a usar essas armas para proteger a sua casa, seus filhos, seu casamento, sua mente. Hoje, aqui nós vamos fazer isso juntas. Eu quero que você permaneça até o final, porque ao longo deste vídeo vamos declarar o Salmo 35 de forma direcionada. E no final, eu farei uma oração específica que vai quebrar toda a maldição, inveja e bruxaria enviadas contra você e sua família. Mas não basta ouvir, é preciso crer e declarar com fé, porque a fé é o que move o mundo espiritual. Seguir o canal. Se este conteúdo te fortalecendo, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Aqui você recebe orações poderosas, salmos direcionados e ensinamentos para blindar sua casa espiritualmente. Não caminhe sozinha nesta batalha. Fortaleça a sua fé conosco.
Eu sei que para muitas de vocês é difícil entender que há uma guerra espiritual acontecendo, porque o mundo te ensinou a olhar apenas para o que é físico, palpável, visível. Mas a palavra de Deus é clara. Há um mundo espiritual ao nosso redor, batalhas acontecendo, anjos e demônios em guerra pelas nossas vidas, nossas casas e nossos destinos. Muitas vezes, aquela discussão que explode do nada em casa, aquele desânimo que chega de repente, aquele sono pesado que cai bem na hora que você decide orar, não são apenas coincidências. São tentativas do inimigo de te afastar da sua proteção espiritual. E é por isso que você precisa aprender a se levantar em oração, a se posicionar espiritualmente e a blindar a sua casa com a autoridade do nome de Jesus. Confúcio disse: quem conquista a si mesmo é o guerreiro mais poderoso. E essa conquista começa no espírito. Você pode ter passado a vida inteira tentando controlar tudo ao seu redor, tentando resolver tudo sozinha, tentando manter a família unida na força do braço. Mas existem batalhas que só se vencem no mundo espiritual. Existem problemas que não se resolvem com palavras humanas, mas com declarações de fé, jejum, oração e salmos proclamados com convicção. E é por isso que hoje estamos aqui para declarar juntos o Salmo 35, o salmo de guerra espiritual que desarma os inimigos invisíveis, que cala a língua fofoqueira, que quebra toda inveja e toda bruxaria enviada contra a sua casa. Talvez você tenha sentido nos últimos tempos um peso diferente no ar da sua casa. Talvez tenha sentido um cansaço inexplicável, dores no corpo que aparecem e somem, discussões por motivos bobos, portas que se fecham sem explicação, oportunidades que desaparecem, amizades que se rompem de forma estranha. Isso não é normal e se repete porque existe um ciclo espiritual sendo alimentado pela inveja, pelo olho gordo e até por feitiçarias enviadas contra você. Mas eu quero que você declare hoje: eu não aceito mais viver aprisionada por aquilo que eu não enxergo. Eu tomo posse da minha libertação em nome de Jesus. Se você quer descobrir por que está presa em ciclos espirituais de dor, escassez e abandono, faça agora o teste de frequência vibracional que está no primeiro comentário fixado. Em poucos minutos, você entenderá em que frequência está vibrando e o que está atraindo para a sua vida. É gratuito e transformador. Faça antes de dormir para começar o processo de libertação imediatamente. E agora, permaneça firme comigo, pois na próxima parte, vamos começar a invocar cada versículo do Salmo 35, permitindo que essas palavras penetrem na sua casa e na sua alma, quebrando toda a inveja, todo o olho gordo, toda a fofoca, toda a palavra de maldição lançada contra você e sua família. Agora, coloque a mão no seu coração, respire fundo e deixe essa atmosfera de oração envolver a sua casa. Sinta a presença de Deus descendo como um manto de proteção, enquanto proclamamos juntos o Salmo 35, o salmo que quebra correntes espirituais e transforma ambientes carregados em lugares de paz e vitória. E se você puder, feche os olhos e repita comigo cada palavra, com fé e convicção. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Neste momento você está entregando a sua batalha para Deus. Você está dizendo: Senhor, eu não consigo lutar sozinha, mas o Senhor pode lutar por mim. E Ele pode, Ele quer. A Bíblia nos mostra que Deus é um Deus de guerra espiritual, que envia os seus anjos para nos proteger, que peleja por nós quando somos injustamente atacados. E neste exato instante, anjos estão sendo enviados ao redor da sua casa, ao redor da sua família, ao redor do seu trabalho, para que toda seta maligna seja interceptada, todo o plano do inimigo seja frustrado
e toda língua maldosa seja silenciada. Pega do escudo e do pavês, e levanta-te em minha ajuda. Deus está se levantando neste momento em sua defesa. Ele está tomando em suas mãos as armas espirituais para lutar contra a inveja, a fofoca e a bruxaria que foram enviadas contra você. Aquela vizinha que vive falando mal de você pelas costas, aquele parente que te inveja em silêncio, aquele colega de trabalho que torce para que você caia. Todas essas energias estão sendo neutralizadas agora pelo poder do nome de Jesus, porque Ele prometeu que nenhuma arma forjada contra os filhos dele prosperará. Talvez você esteja pensando, mas eu já orei antes e nada mudou. Mas o que você precisa entender é que oração não é repetição vazia, é uma posição espiritual. Hoje, você está se posicionando de verdade, com entendimento e fé. Você está dizendo ao mundo espiritual: eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei que sou filha de Deus e que tenho o direito de viver em paz. E quando você se posiciona, o inimigo perde o direito de te oprimir. Se você quer continuar recebendo essas orações poderosas, salmos para quebrar inveja e estudos espirituais que fortalecem sua fé, inscreva-se agora neste canal e ative o sino para não perder nenhum conteúdo. Aqui você terá um refúgio espiritual diariamente para proteger sua casa e fortalecer sua alma. E ainda não acabou. Nós vamos seguir com este salmo poderoso, verso por verso, permitindo que a palavra de Deus entre em cada ambiente do seu lar e desfaça todo o mal, transformando o ar da sua casa em um ambiente de paz. Fique comigo, porque nos próximos minutos vamos declarar as próximas palavras do Salmo 35 com autoridade espiritual, e algo poderoso vai acontecer na sua vida. Tira da lança e do dardo e detém o perseguidor contra mim. Neste momento, visualize o Senhor tomando em suas mãos uma lança de luz, um dardo de fogo celestial, e se colocando entre você e tudo aquilo que tem te perseguido. Pode ser aquela sensação de peso no peito que vem do nada, aquela angústia que aparece antes de algo dar errado, ou aquelas situações em que você sente que alguém está torcendo contra a sua felicidade. Pode ser que você sinta olhares pesados sobre você, ou perceba que cada vez que algo bom acontece, logo algo vem para te derrubar. Isso não é coincidência, filha. Isso é guerra espiritual. Mas hoje, pelo poder do Salmo 35, isso está sendo quebrado. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Respire fundo, coloque a mão no seu coração e diga: o Senhor é a minha salvação. Eu não dependo da aprovação dos outros para ser feliz. Eu não dependo de portas humanas para se abrirem. Porque o Senhor é o meu provedor e o meu salvador. Sinta essa verdade entrando na sua alma agora. Muitas vezes, o inimigo usa pessoas próximas para tentar nos parar, criando brigas, fofocas, confusões, trazendo divisão dentro de casa ou entre amigos. Mas o Senhor é a sua salvação e a sua justiça. Quando Ele se levanta para te defender, não há feitiçaria, inveja ou praga que prospere contra a sua vida. Talvez você tenha sentido que portas estão se fechando sem explicação, que os clientes diminuíram, que as oportunidades sumiram, ou que as pessoas começaram a se afastar sem motivo. Muitas vezes, isso não é natural, mas espiritual. O inimigo sabe que se ele impedir sua prosperidade, ele pode roubar sua paz. Mas eu quero que você declare agora em alta voz, com fé: Senhor, eu creio que o Senhor é a minha salvação. O Senhor é o meu provedor, o meu defensor e o meu libertador. Eu não aceito mais viver sob a opressão espiritual. Eu recebo a minha liberdade agora pelo poder do nome de Jesus. Sinta o ar mudando onde você está agora. Deus está se movendo. O Salmo 35 é uma arma espiritual, e você está empunhando essa arma com fé, expulsando toda a energia negativa, toda a inveja, toda a fofoca, toda palavra maldita lançada contra você e sua família.
Se você quer entender o que realmente está bloqueando suas bênçãos, se deseja limpar as frequências de medo, carência e dor que estão te mantendo presa nesse ciclo de ataques espirituais, faça agora o teste de frequência vibracional gratuito. Esse teste vai te revelar em qual frequência você está vibrando e o que precisa ser transformado para manifestar suas orações e mudar sua vida. O link está na descrição e no comentário fixado. Se você está sentindo uma leveza no ar, é porque Deus está agindo. Se você está sentindo vontade de chorar, deixe as lágrimas rolarem. Isso é cura espiritual, isso é libertação, isso é o Espírito Santo te tocando enquanto esta oração ressoa em sua casa. Hoje, quero que você declare junto comigo: Senhor, eu creio que todo plano maligno contra a minha vida está sendo desfeito. Que sejam confundidos todos que planejam minha queda. Que retrocedam envergonhados todos que se levantaram contra mim. Sinta a presença de Deus aí com você agora, enquanto você fala essas palavras. Imagine agora todos os inimigos espirituais, toda a inveja enviada, todo o feitiço lançado, toda a praga rogada, sendo como palha seca que se desfaz com o vento do Espírito Santo. O vento do Senhor está soprando sobre a sua casa agora, limpando o ar, retirando a opressão, trazendo alívio e paz. Visualize os anjos do Senhor, armados, rodeando sua casa, guardando sua porta, blindando seus filhos, protegendo sua mente, abençoando seu trabalho e selando seu lar com prosperidade. Eles estão em ação agora. Eles estão lutando por você. Deus está dizendo ao seu coração agora: filha, eu sou a sua salvação. Você não precisa temer o mal. Você não precisa viver com medo de quem deseja o seu mal. Deus está ao seu lado e o sangue de Jesus é o seu escudo. Jesus disse em João 14:27: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O medo rouba sua energia, paralisa seus sonhos e bloqueia a manifestação de suas orações. Por isso, você precisa praticar hábitos espirituais diários para fortalecer sua mente e sua fé. Oração de alto amor ao acordar. Lembre-se de iniciar o dia declarando: eu sou amada por Deus, eu sou protegida, eu sou próspera, eu sou livre. Prática do desapego consciente. Quando a ansiedade chegar, feche os olhos e declare: eu confio no tempo de Deus, eu confio na justiça de Deus. Ritual noturno de gratidão. Antes de dormir, declare 3 coisas pelas quais é grata e libere o perdão para quem te feriu. Esses hábitos constroem um escudo espiritual ao seu redor, te impedindo de ser derrubada por pensamentos negativos ou palavras de maldição. Filha, se deseja desbloquear completamente sua vida e aprender a manifestar suas orações, participe do nosso curso de manifestação em 21 dias. São orações guiadas, áudios de reprogramação e passos diários para destravar sua mente, sua energia e sua vida financeira e familiar. O link está no primeiro comentário fixado e na descrição. Acesse e inicie hoje sua libertação espiritual.